Olá, tudo bem? Estamos em setembro e setembro é um mês onde temos uma ação chamada Setembro Amarelo, que visa abordar vários assuntos relacionados à saúde mental. E um dos assuntos que eu acho primordial, fundamental, que a gente fale sobre, não só em setembro, como durante todo o ano, é depressão. Diferente do que muitas pessoas acreditam, a depressão não é uma simples tristeza. Depressão é uma doença muito grave. E justamente porque muitas pessoas desconhecem os sintomas ou ainda a gravidade dessa doença, é que a gente cria alguns estereótipos. Então, a gente imagina que uma pessoa com depressão é uma pessoa que vive triste e quieta pelos cantos. Ou ainda, uma pessoa chorosa, uma pessoa que não sai da cama, uma pessoa que não toma banho e que nunca interage ou que nunca sorri. Sim, esses podem ser também sintomas, já num grau mais avançado e uma depressão mais profunda. Mas existem vários outros sintomas relacionados à doença da depressão, que muitas vezes são sinais que passam despercebidos. Então, muitas pessoas, apesar de estarem sorrindo, quando chegam em casa, estão no seu mundo particular de muita dor e solidão. Muitas vezes acaba confundindo, e ela pode ser confundida com tristeza, até porque é um sintoma, né? Mas num primeiro momento, até porque a tristeza em si é um sentimento que todo ser humano, que todos nós vivenciamos em algum momento. Mas a tristeza, ela é uma emoção que vem e a gente fica angustiado, aborrecido por 2, 3 dias e isso passa. Já a depressão não é tão simples assim. A depressão, ela afeta várias áreas da nossa vida. E nós nos sentimos não apenas deprimidos, como com uma grande oscilação de humor. E são várias as áreas que são afetadas, né? Não só o humor. E os sinais, eles podem ser muitas vezes opostos, mas acabam se caracterizando principalmente pela intensidade. O indivíduo, ele pode ter falta de apetite ou então uma fome em excesso. Pode ter insônia ou hipersonia, né? O excesso de sono. Não que essa pessoa necessariamente não durma, mas vamos supor que ela deite, ela durma e durante a noite ela acorde e ela não consegue mais pegar no sono porque então ela fica pensando sobre muitas coisas. E um dos sintomas que pode estar associado à depressão, inclusive, é a ansiedade. E aí ela acaba não tendo o sono reparador. Então, outro sintoma, alguns indivíduos têm perca de peso, outros o aumento de peso. A perca da libido também é um forte sintoma. Então, a medicação pode ser fundamental para esse tratamento. E é importante que exista uma equipe multidisciplinar por trás disso, né? Um profissional de confiança e que você se sinta também confortável. Assim como a gente cuida da nossa saúde física, né, como a gente faz nossos exames,
Quando a gente tem uma doença física, né, a gente vai tratar, a gente vai cuidar porque a gente quer se recuperar. Não é diferente da nossa saúde psíquica. Então, a gente tem que tratar a nossa saúde mental e a doença mental com a mesma importância. Nunca digam para uma pessoa com depressão ter força de vontade ou isso vai passar. Quando você fala isso, você menospreza a dor dessa pessoa, você diminui a dor dela. Então, frases como essa só pioram o quadro. E é a mesma coisa que pedir para uma pessoa que tem câncer ter pensamento positivo e esperar que, por vontade própria, essa doença vá embora. Então, não se trata de apenas querer com a força do pensamento. É algo muito maior, né? Muito mais forte que a pessoa. E a depressão, ela causa uma devastação gigantesca, tanto nas relações, quanto na capacidade de concentrar, de estudar, ou até mesmo no desempenho no trabalho. E ela atinge o nosso humor, interferindo também no nosso prazer, no prazer pelas coisas mais simples, que antes eram extremamente prazerosas. Costumam vir muitos pensamentos frequentes de autocrítica. Eu não sou útil, eu não sou bom o suficiente, eu sou um fracasso, eu não faço nada certo. Pensamentos e sentimentos de muita culpa. Então, a gente tende a olhar pessoas que estão nessa condição sob uma perspectiva de que não existe luz no final do túnel, de que nada mais vai dar certo. E outra coisa que é muito comum também é que existe uma diminuição muito drástica na capacidade de concentração e também na velocidade do raciocínio. São pessoas que acabam perdendo o feeling. Às vezes você está falando com ela e ela não consegue te responder rápido, ou ela está formulando uma resposta para você e no meio do caminho ela se perde. E isso porque diminui muito a concentração e também a velocidade de raciocínio. Outros sinais que são muito comuns são sinais físicos mesmo, né? A energia ela vai se esgotando, a pessoa fica muito para baixo, fisicamente começa a se sentir extremamente cansado, inclusive acaba tendo muita sensibilidade à dor física mesmo, onde a gente vê que algumas pessoas relatam muito fortemente dores muito crônicas. Quando a gente fala de crianças e adolescentes, uma das maiores queixas são as dores, né? E aqui a gente tá enquadrando um todo, né? Mas dor física também é uma queixa muito recorrente. Outro sentimento muito forte é o sentimento de solidão. Mesmo que, embora não estejam de fato sozinhas fisicamente falando. Mas existe um sentimento de não pertencimento, né? E apesar desse sentimento forte de solidão, o indivíduo muitas vezes acaba se isolando, se afastando e diminuindo o máximo possível a sua interação social, recusando convites, enfim. E é justamente porque a pessoa ela não tem culpa, porque ela não tem controle dessas emoções, ela não tem controle desses pensamentos e desses sentimentos. Então, muitas pessoas são julgadas por isso, né? Por se isolarem, mas é justamente porque a pessoa ela é tão autocrítica que ela já não se sente nem sequer uma boa companhia. E ela não se sente digna da companhia das outras pessoas. E ela não tem forças de fazer qualquer tipo de interação social, muitas vezes, né? Nesse caso, eu tô falando de um quadro um pouco mais intenso, porque como eu falei em outro momento,
não é uma regra, né? A gente pode ver, eu vejo constantemente pessoas diagnosticadas com um quadro de depressão que interagem naturalmente com a sociedade, aparentemente está tudo bem, e no seu momento íntimo, na sua particularidade, estão enfrentando aí esse enorme desafio. Mas, como eu disse, eu estou trazendo para vocês alguns sintomas que são muito frequentes, recorrentes e intensos. Como é possível ajudar uma pessoa com depressão? Bom, primeiro de tudo, informe-se. Busque informação de qualidade. Busque entender como é que funciona o processo de depressão, como é essa doença, quais os sintomas, né? Tente entender como um todo o quadro de depressão. Depois disso, ouça atentamente, sem qualquer tipo de julgamento. Já existe uma autocrítica muito grande por parte da própria pessoa que está vivendo isso, né? Então, ela não precisa que ninguém diga para ela que ela tem tudo, que ela tem um bom trabalho, que ela tem uma família incrível, que ela tem filhos lindos e saudáveis e que ela tem uma saúde maravilhosa. Porque a gente esquece que saúde mental também é fundamental e faz parte. Então, mesmo que a pessoa às vezes tenha uma saúde física impecável, mentalmente ela não está bem. Mas enfim, não adianta, não vai resolver o problema, pelo contrário, vai só ser um agravante. Quando eu olhar para ela e relatar para ela todas as coisas lindas, maravilhosas que ela tem, e ainda assim ela não é grata. Eu tô simplesmente fazendo com que ela se sinta ainda pior, né? Tô menosprezando a dor dela, fazendo com que ela acredite que, olha só, não sou merecedora de nada disso que eu tenho, realmente. Então, não vai resolver o problema. Então, ouça atentamente, não critique, mesmo que talvez você não concorde com alguma coisa, não faça julgamentos. E, inicialmente, não é o momento de procurar solução para o problema dessa pessoa. Então, não busque soluções. Busque apenas ouvir atentamente, sem julgamento. Quando eu digo não busque soluções, eu não fico falando para ela faça isso, faça aquilo. Você pode orientá-la a procurar ajuda profissional, mas você, como o exemplo que eu usei antes, não vai ajudá-la falando que ela tem que ter força de vontade, porque a vida dela é linda, que ela não tem do que reclamar. Outra coisa que você pode fazer é entender o processo de tratamento para o quadro de depressão. Entender o tempo de tratamento, as medicações, quais os efeitos, quanto tempo leva para fazer o efeito. Uma média normalmente é de 15 a 20 dias para que a gente inicie, comece a ver resultado, né? Entenda também quais são os efeitos colaterais, porque as medicações podem ter alguns efeitos colaterais. E se informe em relação ao processo de tratamento. Ajude, se possível, né, dentro das suas possibilidades, ajude ativamente essa pessoa. O que seria uma ajuda ativa? Participando e auxiliando com coisas básicas do dia a dia. Às vezes com a organização da casa, ou tarefas do cotidiano, como buscar os filhos da escola, fazer compras no mercado, né? Ajudas com coisas básicas do dia a dia. Isso seria uma ajuda ativa, né? Não culpe a pessoa por não estar se esforçando o suficiente. O que você acha, né, que seria o necessário. Não a culpe por não estar melhorando no tempo que você acha que deveria ser o ideal. É importante que a gente entenda que cada indivíduo, cada ser humano
e cada quadro clínico é muito particular, cada um tem a sua particularidade. Ofereça esperança. Diga que existe uma saída e que vocês estão caminhando juntos para essa saída, que essa pessoa não está sozinha. É importante que ela se sinta segura, né? Que ela saiba que ela não está sozinha nesse processo. E se você for um cuidador, reconheça que você também pode precisar de ajuda em algum momento e que é preciso ter um equilíbrio quando a gente fala de cuidado, né? O equilíbrio entre cuidar do outro e também cuidar de nós, para que a gente também não acabe adoecendo junto, né? Com algum familiar ou alguém que esteja enfrentando essa doença. Acolhimento é a palavra-chave quando a gente fala em ajudar uma pessoa com depressão. Então, se você conhece uma pessoa que apresenta esses sintomas, lhe dê apoio e incentive a buscar ajuda. Ou ainda, se você estiver com esses sintomas e esses sentimentos, se agarre ao pouquinho de força que ainda existe em você e busque ajuda. Não esqueça que há sempre uma saída, por mais que às vezes não pareça. Tá ok? Precisando, eu estou à disposição. Qualquer coisa me mandem mensagens, pode ser por direct. Se cuidem, não esqueçam de cuidar da parte fundamental, primordial e rica que nós temos, que é a nossa mente. A nossa saúde mental tem um valor muito grande. Se nós não estamos bem mentalmente, isso sem sombra de dúvida vai refletir no nosso físico e acaba trazendo prejuízos em todos os âmbitos da nossa vida. Um beijo para vocês e se cuidem.